Fala galerinha do sétimo ano, aqui é o professor Billy de Arte do Colégio Ateneu e vamos para a nossa sexta aula. Pessoal, lá na apostila, na página 16, acompanha a leitura comigo. Ó. Missão Artística Francesa. Tá? No início do ano de 1808, a família real portuguesa mudou-se para o Brasil, impulsionando o desenvolvimento cultural do país. Em 1816, Dom João VI criou a Academia Imperial de Belas Artes, no Rio de Janeiro, contratando um grupo de artistas franceses para ensinar na nova escola. Esse grupo ficou conhecido como a Missão Artística Francesa. E Jean-Baptiste Debré, nascido em 1768, morto em 1848, foi um de seus principais representantes. Debré era um conhecido pintor histórico, mas também desenhista, gravador, decorador e cenógrafo. Fez um grande registro das riquezas brasileiras, de animais, flores e da diversidade étnica da nossa sociedade. Em suas obras, podemos ver quem e como se vivia no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, cidade onde ele morava. O artista retratava com cuidado roupas, adornos, objetos e os trabalhos realizados nas cidades em formação. Então aí nós temos a imagem de um indígena brasileiro, né, chamado de Iema Mongoio, que é uma tribo indígena, homem Camacan Mongoio. Camacan também é outra tribo indígena que se juntou aos moios, né? Então, essa pintura é uma litografia feita em 1834 a 1839, tem 37 centímetros por 23. Essa outra é o regresso à cidade de um dono de chácara, tá? De Jean-Baptiste Debré, também feita em 1835, gravura de 13 centímetros por 23. Tá? E A Vegetação do Brasil, de Jean-Baptiste Debré, também feita em 1834, uma gravura de 34 por 21. Tá? Bom, vamos desmiuçar isso daí. A Missão Artística Francesa foi realmente esse grupo de artistas franceses que se deslocou para o Brasil nesse início do século XIX e praticamente dinamizou o panorama das belas artes no país, tá? Introduzindo aí um sistema de ensino superior, tá? Um ensino acadêmico de arte e fortalecendo, no caso, o neoclassicismo, tá? Que foi um movimento cultural nascido na Europa ocidental, né? Em meados aí do século XVIII, que teve larga influência na arte e cultura de todo o Ocidente, até meados do século XIX, tendo como base os ideais do iluminismo e do renovado interesse pela cultura clássica, da antiguidade clássica. Né? O iluminismo, também conhecido como século das luzes, né, foi um movimento intelectual e filosófico que dominou o mundo das ideias na Europa durante o século XVIII, mais ou menos, chamado século da filosofia, né? Bom, mas enfim. Então ele fortaleceu, né, esse grupo acadêmico fortaleceu o neoclassicismo, que ali estava, no caso, iniciando no Brasil, né? O grupo, na verdade, o grupo ele era liderado, a gente falou do Debré, mas esse grupo era liderado por Joaquim Le Breton, tá? Que foi um intelectual, um político e administrador francês, que desempenhou assim, um papel muito importante no mundo artístico e intelectual da França, na França revolucionária e napoleônica, né? Grande Napoleão na época, antes de se exilar no Brasil, onde faleceu aí, deixando um importante legado aí. Então o Le Breton ele foi amparado pelo governo de Dom João VI,
como a gente já viu, né, que foi o rei do Brasil, de Portugal, do Reino Unido, de Algarves, isso aí de 1816 até 1822, aí, que em 1822, quando ocorre a independência do Brasil, né, e resulta na extinção do Reino Unido existente, no caso, né. E aí o Dom João VI deu apoio ao Le Breton, mas o seu trabalho, ele tardou vamos dizer assim, a crescer, a frutificar, encontrando uma certa resistência ainda na tradição barroca, que era muito latente ainda, né? Que o barroco é aquele estilo que floresceu aí entre 16 e 18, né, século, na Itália, que difundiu-se aí pelos países principalmente católicos, porque foi uma arte basicamente cristã, e principalmente na Europa e na América, né? Antes de atingir, no caso, uma forma modificada, principalmente em áreas protestantes, em alguns pontos do Oriente. Tá? Que o protestantismo que cresceu bastante ali naquela região, que foi uma forma também de cristianismo, mas que se originou com a reforma protestante, né, de Martinho Lutero, que foi um movimento aí contra o que os seus seguidores consideravam assim, alguns erros da Igreja Católica, né? Então, os protestantes eles rejeitavam a doutrina católica romana, da supremacia papal e dos sacramentos em si. Bom, mas enfim, era ainda muito latente essa produção barroca, né? Que tinha assim um diferencial bastante grande, o barroco, que era do exagero das formas, né? Que é praticamente um dinamismo muito forte ali, uma dramaticidade muito grande, uma exuberância exagerada, vamos dizer assim, dos detalhes nas pinturas, que tendo assim mais um caráter de decorativo, tá? Enfim, da vida espiritual cristã. Então, realmente era uma coisa muito forte, muito latente. Então, demorou um pouquinho mais, mas aconteceu, e ficou firmemente enraizada, no caso, tendo aí, lógico, de enfrentar também a escassez de recursos financeiros na época, ou enfim, uma série de intrigas políticas que dissolveram aí boa parte do primeiro entusiasmo aí pelo projeto. Mas, falando um pouquinho do Debré, Jean-Baptiste Debré, ele nasceu em Paris em 1768, morreu também em Paris, apesar de ter vivido muito tempo no Brasil. Ele morreu em Paris em 1848 e foi um grande pintor, desenhista e professor francês. Ele integrou justamente essa missão artística francesa em 1817 e que veio, como eu já disse, fundar no Rio de Janeiro a Academia de Artes, né, e Ofícios, né, mais tarde chamada de Academia Imperial de Belas Artes, tá? Onde inclusive ele lecionou nessa academia. Então, quando ele voltou para a França em 1831, ele publicou um livro muito importante. Na verdade, foi um álbum com fotografias não, com imagens, né, gravuras, chamado de álbum iconográfico, né, do pintor, onde esse livro foi dividido em 3 volumes e publicado em Paris, entre 1834 e 1839, e que documentou aspectos da natureza, do homem, da sociedade brasileira, né, isso no início do século XIX. Tá? Bom, pessoal, por hoje é só. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula. Valeu!